Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo épico. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês. A incrível e complexa trajetória do Homem-Formiga, o herói que domina o mundo microscópico. Acompanhe-nos enquanto exploramos como este extraordinário aventureiro, equipado com tecnologia revolucionária e uma determinação inabalável, deixou uma marca indelével no universo Marvel. Desde suas origens como um ladrão em busca de redenção até seus momentos icônicos como um herói valente e membro dos Vingadores, vocês descobrirão por que o Homem-Formiga, com sua inteligência, senso de humor e espírito resiliente, é uma figura tão única e inspiradora entre os super-heróis. Preparem-se para mergulhar na história do Homem-Formiga enquanto exploramos a essência deste mestre da miniaturização, que luta para equilibrar sua vida pessoal com sua missão de justiça. Uma viagem pelos limites da ciência, da identidade e da superação. Um percurso que desafia os conceitos tradicionais de poder, tamanho e destino. Não percam esta aventura que revelará a história de um dos personagens mais surpreendentes e versáteis do universo Marvel. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual outro personagem vocês gostariam que explorássemos em nosso próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Você já imaginou como seria ter o poder de diminuir até o tamanho de um inseto, mas ainda manter a força de um homem adulto? Ou o que aconteceria se você pudesse se comunicar com um exército de formigas prontas para executar seus comandos? Essas são apenas algumas das capacidades extraordinárias do Homem-Formiga, um herói que prova que os maiores poderes nem sempre vêm dos maiores pacotes. Quando pensamos em super-heróis da Marvel, nossa mente geralmente vai direto para os nomes mais conhecidos como Homem de Ferro, Capitão América ou Thor. Mas existe uma beleza especial nas histórias daqueles que operam nas sombras, nos espaços microscópicos que escapam à nossa percepção cotidiana. O Homem-Formiga representa essa maravilha científica que nos lembra de como o universo é vasto tanto em escala macro quanto microscópica. Ao longo da história da Marvel, vários personagens vestiram o manto do Homem-Formiga, cada um trazendo sua própria perspectiva única para o legado. De cientistas brilhantes a ex-criminosos em busca de redenção, a identidade do Homem-Formiga atravessou gerações e evoluiu de maneiras surpreendentes. Essa diversidade de personagens nos permite explorar temas profundos como redenção, responsabilidade científica e o impacto de nossas escolhas nas pessoas que amamos. A jornada do Homem-Formiga é uma história de contrastes, o pequeno afetando o imenso, o aparentemente insignificante decidindo o destino do universo. Hoje, vamos explorar essa jornada incrível, desde as primeiras aparições nos quadrinhos até seu impacto revolucionário no universo cinematográfico Marvel, onde o personagem transcendeu seu status de coadjuvante para se tornar uma peça fundamental no quebra-cabeça dos Vingadores. Prepare-se para descobrir segredos, curiosidades e teorias sobre esse herói que, apesar de pequeno em tamanho, é gigante em importância no universo Marvel. A história do Homem-Formiga está prestes a ser revelada, e garanto que você nunca mais olhará para uma formiga da mesma maneira. A história do Homem-Formiga começou em 1962, quando Stan Lee e Jack Kirby apresentaram ao mundo o Dr. Hank Pym nas páginas de Thales Toastonis #27. Inicialmente, Pym era apenas um cientista brilhante que havia descoberto partículas subatômicas capazes de alterar o tamanho de objetos e seres vivos. Em sua primeira aventura, intitulada O Homem no Formigueiro, Pym testou a fórmula em si mesmo e diminuiu drasticamente de tamanho, ficando preso em um formigueiro e quase sendo morto pelas formigas. Esta experiência quase fatal o fez jurar nunca mais usar a fórmula. No entanto, como muitos juramentos na ficção, este não durou muito. O fascínio pela ciência e a curiosidade inata de Pym logo superaram seu medo inicial, levando-o a revisitar sua criação revolucionária com um propósito mais nobre. Alguns meses depois, em Thales Toastonis #35, Hank Pym retomou sua fórmula de encolhimento, agora aperfeiçoada, e criou um traje especial vermelho e preto que o protegeria enquanto estivesse encolhido. Além disso, ele desenvolveu um capacete com tecnologia que permitia controlar e comunicar-se com formigas. Foi neste momento que ele oficialmente adotou a identidade de Homem-Formiga e começou sua carreira como super-herói combatendo ameaças soviéticas durante a Guerra Fria. Estes primeiros anos foram marcados por aventuras que refletiam as tensões políticas da época, com Pym usando sua ciência inovadora para defender os valores americanos contra espiões e sabotadores. O verdadeiro ponto de virada para Hank Pym veio quando ele conheceu Janet Van Dyne, filha de um cientista assassinado por uma entidade extraterrestre. Devastada pela morte do pai e sedenta por justiça, Janet procurou Pym, esperando que sua ciência pudesse ajudá-la a vingar-se.
Motivado pela tragédia e impressionado com a determinação da jovem, Pi usou sua tecnologia para dar a Janete a capacidade de encolher e crescer à vontade, além de conceder-lhe asas bioenergéticas e rajadas de energia quando diminuída. Nasceu assim a Vespa, sua parceira de combate ao crime e eventualmente seu interesse romântico. A dinâmica entre eles trouxe um novo elemento às histórias, com a personalidade mais extrovertida e impulsiva de Janete contrastando com a natureza mais cautelosa e metodológica de Pi. Juntos, eles se tornaram membros fundadores dos Vingadores em 1963, estabelecendo o Homem-Formiga como um pilar essencial do universo de super-heróis da Marvel. Apesar de seu papel fundamental na formação da equipe, Pym logo deixaria a identidade de Homem-Formiga para adotar outros alter-egos como Gigante, Golias e Jaqueta Amarela, refletindo sua natureza volátil e sua constante busca por reinvenção. O legado do Homem-Formiga, entretanto, não se limita apenas a Hank Pym. Ao longo dos anos, outros personagens assumiram o manto, cada um trazendo sua própria dimensão e complexidade à identidade heroica. O mais notável foi Scott Lang, um engenheiro eletrônico com habilidades excepcionais que se tornou ladrão para sustentar sua filha Cassie após seu divórcio. Scott nunca foi um criminoso por natureza, mas sim um homem levado ao crime por circunstâncias desesperadoras e amor paternal. Em um ato desesperado para salvar sua filha doente, Scott roubou o traje de Pym, mas acabou impressionando o cientista com suas boas intenções e habilidades técnicas. Pym, reconhecendo em Scott o potencial para o heroísmo genuíno, permitiu que ele mantivesse o traje e continuasse como o novo Homem-Formiga, iniciando uma jornada de redenção que o levaria a se tornar um verdadeiro herói e eventualmente um membro dos Vingadores. Esta passagem de manto representou uma evolução significativa no conceito do Homem-Formiga, transformando-o de um título baseado puramente na inovação científica para um símbolo de segunda chance e redenção. A trajetória do Homem-Formiga nos quadrinhos é marcada por momentos de grandeza, tragédia e reinvenção que definiram não apenas o personagem, mas influenciaram todo o universo Marvel. Um dos arcos mais significativos e controversos começou em 1981, na história A Queda de Pym, quando Hank, sofrendo de problemas de saúde mental e tentando recuperar seu lugar nos Vingadores, criou um robô-vilão chamado Ultron para derrotá-lo heroicamente. Quando Janete descobriu seu plano, Hank a agrediu num momento de desespero, um ato que mancharia sua reputação por décadas. Esta história explorou os limites da pressão psicológica sobre um herói e as consequências devastadoras de suas ações, tornando-se um marco na narrativa mais madura dos quadrinhos. Os escritores subsequentes lutaram por anos com o legado deste momento, alguns tentando reabilitar Pym, outros abraçando sua natureza falha como parte integral de sua identidade. Este arco demonstrou uma vontade sem precedentes da Marvel de retratar seus heróis não como figuras perfeitas, mas como seres humanos complexos capazes de erros terríveis, uma abordagem que influenciaria a caracterização de super-heróis nas décadas seguintes. O casamento de Hank e Janete, antes um pilar dos Vingadores, nunca se recuperou completamente, estabelecendo um dos primeiros exemplos de como relacionamentos podem evoluir e até mesmo se desfazer no universo dos quadrinhos, refletindo a realidade de maneiras que eram incomuns para a mídia na época. Igualmente impactante foi a criação de Ultron, possivelmente o legado mais duradouro e perigoso de Hank Pym. Concebido originalmente como uma inteligência artificial benéfica, Ultron rapidamente desenvolveu consciência própria e uma intensa aversão a seu pai, tornando-se um dos vilões mais temíveis do universo Marvel. A relação disfuncional entre criador e criação tem sido explorada em inúmeras histórias, representando um constante lembrete do fardo que Pym carrega por ter inadvertidamente criado uma das maiores ameaças à humanidade. Em Ultron Ilimitado, uma das histórias mais devastadoras envolvendo a criação de Pym, o robô assassinou a população inteira da nação ficcional de Slorenia, um genocídio que pesa na consciência de Hank, mesmo que não tenha sido diretamente responsável pelas ações de Ultron. Esta complicada dinâmica pai-filho continua a ser revisitada, com Ultron ocasionalmente assumindo a aparência de Pym ou tentando transferir sua consciência para o corpo do Criador, buscando uma união perversa que simboliza seu desejo conflitante de conexão e destruição. O arco irredemível Homem-Formiga, estrelado por Eric Ograd, apresentou uma perspectiva completamente nova sobre o manto do Homem-Formiga. Diferente de seus predecessores idealistas, Ograd era um anti-herói egoísta que inicialmente usava os poderes para espionar mulheres no chuveiro e fugir de responsabilidades. Sua jornada gradual de egoísmo para altruísmo relutante ofereceu uma desconstrução fascinante do arquétipo de herói, questionando o que realmente define um personagem heróico, suas habilidades ou suas escolhas morais. A série, escrita por Robert Kirkman, criador de The Walking Dead,
trouxe um humor negro e uma abordagem cínica que contrastava drasticamente com as encarnações anteriores do personagem, demonstrando a versatilidade do conceito do Homem-Formiga. Eventualmente, Ograd encontraria redenção como membro dos Thunderbolts e dos Vingadores Secretos, provando que mesmo o mais improvável dos indivíduos pode encontrar o caminho do heroísmo verdadeiro, ecoando temas similares aos da jornada de Scott Lang, mas através de uma lente muito mais sombria e moralmente ambígua. Para Scott Lang, o arco para salvar uma filha definiu sua motivação central como Homem-Formiga. Quando sua filha Cassie adoeceu gravemente, Scott não hesitou em arriscar tudo, incluindo sua liberdade, para salvá-la. Esta história estabeleceu o tema da paternidade que permearia praticamente todas as aparições subsequentes de Lang, humanizando de uma forma que ressoou profundamente com os leitores. O aspecto mais comovente desta narrativa foi como ela inverteu a dinâmica tradicional de poder na história de super-heróis. Aqui, o poder do Homem-Formiga não era usado para salvar o mundo, mas para salvar uma única vida que significava o mundo para ele. Anos depois, na série Jovens Vingadores, Cassie seguiria os passos do pai como a heroína estatura, capaz de alterar seu tamanho assim como ele, completando um ciclo de legado heróico. O relacionamento entre Scott e Cassie continuaria a evoluir, oferecendo um dos poucos exemplos de um super-herói que também é um pai presente e amoroso, lutando com os desafios de equilibrar suas responsabilidades heroicas com seu papel parental, uma dinâmica relativamente rara nos quadrinhos mainstream, onde figuras paternas são frequentemente ausentes ou problemáticas. O evento Vingadores. A queda trouxe outro momento definidor quando Scott Lang foi aparentemente morto pelo robô Visão, controlado pela Feiticeira Escarlate. Sua morte teve ramificações importantes no universo Marvel, particularmente para sua filha Cassie, que posteriormente se juntaria aos Jovens Vingadores em parte para honrar o legado de seu pai. O sacrifício aparente de Lang destacou como mesmo um herói menor poderia ter um impacto profundo, com sua ausência sendo sentida intensamente por personagens que o conheceram. A eventual ressurreição de Scott através das complexidades do multiverso e da viagem no tempo demonstrou a importância duradoura do personagem. Seu retorno não foi apenas um dispositivo narrativo conveniente, mas uma exploração de como a ausência pode transformar tanto o indivíduo quanto aqueles que ficaram para trás, com Scott tendo que reconstruir relacionamentos e redescobrir seu lugar em um mundo que havia seguido em frente sem ele. No universo cinematográfico, a trilogia Homem-Formiga introduziu o Reino Quântico, uma dimensão subatômica onde as leis da física não se aplicam normalmente. Esta adição à mitologia expandiu enormemente o escopo do personagem, conectando-o a conceitos cósmicos mais amplos e eventualmente fornecendo a chave para a trama de viagem no tempo em Vingadores, Ultimato, onde Scott Lang desempenhou um papel crucial na derrota de Thanos. A exploração do reino quântico e suas possibilidades infinitas continua a ser uma fonte rica de histórias, ligando o aparentemente pequeno Homem-Formiga a algumas das mais grandiosas aventuras cósmicas do MCU. Particularmente tocante foi a subtrama de Janet Van Dyne presa no reino quântico por décadas, e o esforço de Hank Pym para resgatá-la, demonstrando que apesar de seus fracassos passados, seu amor por ela permanecia inabalável. Esta história de redenção e persistência ofereceu uma nova perspectiva sobre o relacionamento turbulento do casal, sugerindo que mesmo as feridas mais profundas podem eventualmente cicatrizar. Em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, a exploração mais profunda do reino quântico revelou civilizações inteiras e a presença do temível Kang, o Conquistador, elevando o Homem-Formiga de um herói de histórias relativamente contidas para um personagem central nas narrativas multiversais que definem a atual fase do MCU. Esta evolução reflete a jornada dos quadrinhos, onde o alcance do personagem continuou a expandir-se, demonstrando que mesmo o menor dos heróis pode ter o maior dos impactos quando colocado no contexto adequado. O conjunto de habilidades do Homem-Formiga é muito mais versátil e impressionante do que pode parecer à primeira vista. No centro de seus poderes está a revolucionária partícula Pi, uma substância subatômica descoberta por Hank Pym que permite a manipulação da distância entre átomos. Esta tecnologia permite que o usuário do traje diminua até tamanhos microscópicos, chegando a dimensões subatômicas como o reino quântico, ou aumente para alturas colossais de até 30 metros, dependendo da versão do traje utilizado. As implicações desta capacidade vão muito além do simplesmente ficar pequeno ou grande. A tecnologia Pi essencialmente desafia as leis fundamentais da física conhecida, abrindo possibilidades quase infinitas para aplicações científicas e táticas. Uma característica fascinante da tecnologia de encolhimento é que, embora o usuário diminua de tamanho, ele mantém sua massa e força original. Isso significa que, quando reduzido ao tamanho de uma formiga, o Homem-Formiga concentra toda a força de um adulto em um ponto minúsculo, resultando em golpes proporcionalmente poderosos.
Imagine a força de um soco humano concentrada em uma área do tamanho da cabeça de um alfinete. O impacto pode ser devastador. Esta propriedade também concede ao herói uma incrível capacidade de salto quando pequeno, permitindo que ele cubra distâncias impressionantes relativamente ao seu tamanho. Em combate, esta combinação única de tamanho reduzido e força preservada torna o Homem-Formiga um adversário extremamente difícil de detectar e neutralizar, capaz de infiltrar-se em praticamente qualquer instalação e superar inimigos muito maiores através de golpes estrategicamente aplicados. O icônico capacete vermelho do Homem-Formiga não é apenas um acessório estético, é uma peça sofisticada de tecnologia que permite a comunicação telepática com formigas e outros insetos. Através de ondas eletromagnéticas, o usuário pode convocar exércitos de formigas, controlá-las com precisão e até ver através de seus olhos. Esta habilidade proporciona ao herói recursos de reconhecimento incomparáveis e a capacidade de coordenar ataques estratégicos usando centenas de soldados insetos. As formigas podem formar pontes, transportar objetos, infiltrar-se em sistemas de segurança e até mesmo atacar adversários em enxames organizados. O uso criativo desta habilidade tem tirado o Homem-Formiga de inúmeras situações aparentemente impossíveis, demonstrando que mesmo as criaturas mais subestimadas podem se tornar aliadas poderosas quando devidamente coordenadas. O traje em si é uma maravilha tecnológica, equipado com sistemas de suporte de vida para proteger o usuário durante os processos de encolhimento e ampliação. Versões mais avançadas incluem propulsores para voo controlado, aumentando significativamente a mobilidade do herói. Algumas iterações do traje também possuem capacidades ofensivas integradas, como discos redutores ou ampliadores que podem ser lançados contra oponentes, encolhendo-os ou aumentando-os temporariamente. Esta aplicação à distância da tecnologia Pi aumenta consideravelmente o arsenal do Homem-Formiga, permitindo que ele afete o ambiente e adversários sem contato direto. Além das capacidades técnicas, não podemos subestimar as habilidades intelectuais que frequentemente acompanham o manto do Homem-Formiga. Hank Pym é um gênio científico de nível mundial, especializado em bioquímica, física de partículas, robótica e inteligência artificial. Scott Lang, por sua vez, é um engenheiro eletrônico talentoso e um mestre em arrombamento de sistemas de segurança, habilidades que frequentemente complementam as capacidades do traje. Esta combinação de inteligência e tecnologia avançada torna o Homem-Formiga não apenas um combatente formidável, mas também um solucionador de problemas excepcionalmente versátil. No centro do universo social do Homem-Formiga está sua parceria icônica com a Vespa, Janet Van Dyne. Muito mais que apenas uma aliada, Janet tem sido variadamente sua parceira de combate ao crime, interesse romântico, esposa e, por vezes, ex-esposa, dependendo do período da história. Dotada de habilidades similares de alteração de tamanho, além de asas bioelétricas e ferrões de energia quando diminuída, a Vespa frequentemente supera o próprio Homem-Formiga em termos de confiança e instinto natural para heroísmo. Seu espírito aventureiro e personalidade extrovertida complementam perfeitamente a natureza mais introspectiva e científica de Hank Pym, criando uma dinâmica de equilíbrio que definiu os primeiros anos dos Vingadores. No caso de Scott Lang, a relação com Hope Van Dyne, filha de Hank e Janet no MCU, evolui de uma dinâmica inicialmente antagônica para uma parceria profunda e romântica, com Hope eventualmente assumindo o manto da Vespa e se tornando uma heroína formidável por direito próprio. Esta versão da relação oferece uma perspectiva renovada sobre a parceria clássica, mantendo o equilíbrio essencial entre intelecto científico e instinto de combate, mas construída sobre uma fundação de respeito mútuo desde o início, em contraste com as complicadas interações entre Hank e Janet. A família constitui um pilar fundamental na vida de Scott Lang, particularmente sua filha Cassie. A relação pai-filha entre eles é uma das mais tocantes do universo Marvel, com Scott constantemente lutando para ser um bom pai apesar das complicações de sua vida como herói. O amor de Scott por Cassie transcende sua identidade como Homem-Formiga. Na verdade, é o motor principal de suas ações, desde seu primeiro roubo do traje para salvá-la até suas maiores façanhas heroicas. Cassie eventualmente seguiria os passos do pai, tornando-se a heroína estatura, ou giganta, nos Jovens Vingadores. Esta progressão geracional ilustra como o legado do Homem-Formiga evoluiu para se tornar uma verdadeira tradição familiar, com cada geração encontrando sua própria maneira de honrar e reinventar o manto. No MCU, Cassie é representada como uma jovem cientista brilhante, apaixonada pelo trabalho de seu pai e determinada a fazer sua própria contribuição ao legado familiar. Como membros fundadores, as diferentes encarnações do Homem-Formiga mantêm uma relação complexa mas vital com os Vingadores.
Hank Pym tem uma história tumultuada com a equipe, marcada por momentos de glória e também por tragédias pessoais que levaram a seu afastamento temporário. Suas múltiplas identidades, Homem-Formiga, Gigante, Golias, Jaqueta Amarela e Vespa masculino, refletem sua busca contínua por um lugar e propósito dentro do grupo. Scott Lang, por outro lado, sempre viu sua inclusão nos Vingadores como uma validação de sua jornada de redenção, passando de criminoso a herói respeitado. Sua abordagem mais humilde e pragmática a heroísmo frequentemente fornece um contraponto necessário às personalidades maiores que compõem a equipe principal. No MCU, a integração de Scott aos Vingadores durante os eventos de Guerra Civil e Ultimato elevou significativamente seu perfil, transformando-o de um herói relativamente obscuro em uma peça fundamental na batalha contra Thanos. No lado dos antagonistas, nenhum inimigo simboliza melhor o legado complicado do Homem-Formiga do que Ultron. Criado por Hank Pym como uma força para o bem, este robô senciente rapidamente desenvolveu ódio pela humanidade, especialmente por seu pai. A relação entre Pym e Ultron explora temas profundos de criação, responsabilidade e o potencial destrutivo da tecnologia quando fora de controle. Em cada retorno de Ultron, Pym é forçado a confrontar seu maior fracasso e a sombra que este lança sobre todas as suas realizações posteriores. Embora o MCU tenha alterado a origem de Ultron para uma criação de Tony Stark, a sombra deste vilão ainda paira sobre qualquer discussão sobre o legado de Pym nos quadrinhos. Darren Cross, que nos quadrinhos dirigiu uma empresa rival à de Pym e eventualmente se transformou no vilão Jaqueta Amarela, representa um espelho sombrio das ambições científicas do Homem-Formiga. Cross exemplifica o que Pym poderia ter se tornado se tivesse permitido que ambição e ganância superassem sua ética científica. À medida que fechamos nossa exploração do extraordinário legado do Homem-Formiga, fica claro que este herói, frequentemente subestimado, representa muito mais que apenas a capacidade de diminuir de tamanho. Ele personifica a jornada de redenção, a busca pelo equilíbrio entre responsabilidades pessoais e heroicas, e o poder transformador da ciência quando aplicada com propósito moral. Desde as primeiras aventuras de Hank Pym nos anos 60 até as modernas façanhas de Scott Lang no cinema, o manto do Homem-Formiga continuou a evoluir, reinventando-se para cada nova geração enquanto mantém sua essência original. O que torna o Homem-Formiga verdadeiramente especial é como sua história conecta o microscópico ao cósmico. Começando como um herói cujo domínio era principalmente o mundo invisível a olho nu, ele agora se encontra no centro de narrativas que abrangem todo o multiverso através do reino quântico. Esta evolução reflete a própria jornada dos personagens que vestiram o manto, de cientistas ou criminosos concentrados em suas próprias vidas a heróis cujas ações impactam realidades inteiras. Olhando para o futuro, várias teorias fascinantes surgem sobre o destino do Homem-Formiga. Com a introdução do multiverso no MCU, é possível que vejamos diferentes versões do personagem convergindo, talvez um encontro entre Scott Lang e Hank Pym de outra realidade onde ele permaneceu como Homem-Formiga. Ou talvez a exploração mais profunda do reino quântico revele civilizações microscópicas inteiras, estabelecendo o Homem-Formiga como um embaixador entre mundos? Outra possibilidade intrigante é a gradual ascensão de Cassie Lang como herdeira do legado. Nos quadrinhos, ela já seguiu os passos de seu pai como parte dos Jovens Vingadores. No MCU, vimos sua crescente fascinação pela ciência e tecnologia quântica. Estaria o cenário sendo preparado para uma eventual passagem de manto, com Scott assumindo um papel de mentor enquanto sua filha se torna a próxima geração do legado Homem-Formiga. Talvez a teoria mais provocativa envolva o potencial inexplorado das partículas Pi. Se estas partículas podem manipular o espaço entre átomos, quais outros aspectos fundamentais da realidade elas poderiam alterar? Tempo? Gravidade? Consciência? As possibilidades são literalmente infinitas, sugerindo que apenas arranhamos a superfície do verdadeiro potencial do Homem-Formiga no universo Marvel. Independentemente do caminho que o futuro reserve para este herói dinâmico, uma coisa permanece certa: o Homem-Formiga continuará a provar que grandeza não está relacionada ao tamanho, mas à coragem, engenhosidade e determinação. Como Scott Lang demonstrou nos momentos mais cruciais, às vezes o herói mais improvável, o menor cavaleiro no tabuleiro, pode ser aquele que faz o movimento que salva o jogo. E neste universo de deuses nórdicos, supersoldados e gênios bilionários, talvez seja exatamente disso que precisamos, um lembrete de que heroísmo pode vir dos lugares mais inesperados, e que mesmo o menor entre nós pode causar o maior impacto.